Eu trouxe poucos, tá? São 10 unidades apenas. Eu acho que hoje no almoço já tivemos pessoas comprando. Então, vai, adquira, pode passar o cartão e vai ser uma grande bênção na sua vida. Amém? Vamos para a palavra. Tem alguns minutos para eu poder ministrar. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Alisson, se você puder colocar duas palavras antes do versículo, por gentileza. Coloca para mim, encoberta, coloca aqui a palavra encoberta, e logo abaixo, assim um pouquinho abaixo, coloca revelada. Hoje nós vamos descobrir a diferença entre coisas encobertas e coisas reveladas. Se você entender hoje, o Espírito Santo vai te revelar, te trazer discernimento sobre esse assunto, esse conceito do que está encoberto e do que está revelado, vai abençoar muito a sua vida. Posso ouvir um amém? Certo? O livro de Deuteronômio 29, 29, diz assim, colocou aqui, obrigado, fala comigo, encoberto e revelado. Fala comigo, encoberto e revelado. Agora eu vou ler, preste atenção, Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ou seja, olha só, as coisas encobertas pertencem a quem? A Deus. As coisas encobertas pertencem a quem? A Deus. E as reveladas? A nós e aos nossos filhos. E nós precisamos entender essas duas coisas, sabe por quê? Porque o crente gosta de um misticismo, gosta de pedir a Deus, revela Pai, revela meu Deus, revela, eu quero uma coisa revelada, revela por que eu sou assim meu Deus, revela por que eu não consigo isso, revela por que eu não tenho dinheiro, revela por que eu não sou feliz, revela por que eu estou chorando. É claro que não é você, estou dizendo outros, não é? Tem crente que gosta de viver de revelação, quando o crente gosta de viver de revelação, ele está colocando toda a sua energia naquilo que é encoberto. E no que é encoberto, querido, tem coisas que a gente não sabe, tem coisas que a gente não tem resposta. Eu orei, eu jejuei, eu ofertei, eu estou fazendo tudo que está na palavra, e a resposta não veio. Presta atenção, naquilo que é encoberto, nós confiamos em Deus. Descanse em Deus. Está encoberto na sua vida? Descanse em Deus. Deus vai cuidar. Deus está fazendo. Se Deus não revelou, é porque Deus sabe porque não revelou. Posso ouvir um amém? Agora, então você não gasta energia no que é encoberto. Agora veja só, no que é revelado, que nós deveríamos gastar energia, a gente não gasta. Você tem que gastar no que é revelado. Eu vou dar um outro exemplo para você entender bem. Exemplo, está encoberto para a nossa geração viver com 110, com 120, com 130, com 140 anos e viver com vitalidade. Ainda a ciência não descobriu, está encoberto, sim ou não? Mas já está revelado você poder chegar com 60 e até com 70 anos e surfar. Eu tenho um tempo que eu não estou surfando, depois que mudou aqui a praia, aqui está meio ruim de surf para longboard, eu não estou surfando. Eu tenho uma preguiça, eu não tenho tempo, né? Então tem uns 7, 8 meses aí que eu parei de surfar. Mas quando eu surfava, direto, gente com 65, uns 60 anos, entrando no mar alto, né? Metrão, 1,5 metro, entrando, pegando onda, né? Que vitalidade, que coisa maravilhosa. Foi revelado, pessoas com 80 anos entrando na faculdade, fazendo a sua primeira faculdade, segunda faculdade, terceira faculdade. Foi revelado, vou dar um exemplo para você, alguns anos atrás, todo crente era pessoa que não sabia, né, não tinha estudo, era gente assim, né? Hoje não, hoje você tem professores nas universidades, cientistas,
né? Temos cristãos com doutorado, pós-doutorado. Hoje já não é mais assim. Alguns anos atrás, né? Todo crente, né? Crente perdão a expressão, né? É gentinha, tudo é pobre em culto, não é? Hoje não. Hoje você vê, hoje foi revelado que o crente pode ser crente e pode ser próspero. Há um tempo atrás, todo crente era triste. Nossa, é crente, né? Não pode nada. Se veste mal, é pobre, baixa escolaridade e é mal-humorado. Isso, obrigado, mal-humorado. É assim ou não era? Hã? Hoje você vê os crentes, principalmente da Sara Balneário, né? Você vê, se veste bem, é estiloso, é estilosa, né? É próspero, tem dinheiro, né? Os jovens estão na universidade. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Não era revelado, mas Deus revelou que você pode. Então presta atenção, querido, presta atenção. Tudo que já foi revelado. Olha aqui, já foi revelado para você ter uma família abençoada, uma família cheia de harmonia. Foi revelado já que você pode ser crente e ser próspero. O dinheiro não vai desviar você de Deus. Amém? Quanto mais dinheiro, quanto mais riqueza você tiver, mais crente você vai ser dizimista, vai ser ofertante, vai ser como nosso irmão com coração generoso, abençoar pessoas, ser uma coluna financeira na casa de Deus. Amém? Querido, você vai ter, já foi revelado que você pode ter um namoro abençoado, já foi revelado que você pode ter a sua empresa, tudo isso já foi revelado que você pode ter saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, isso já foi revelado. Então, o que é encoberto é do Senhor, mas o que é revelado é nosso e dos nossos filhos. Posso ouvir um amém? Agora, como que aquilo que é revelado vem nas minhas mãos? Como? Através do conhecimento. Conhecimento, como nós ensinamos aqui, são chaves que abrem as portas, ok? Então, se já foi revelado que pode ser um crente, e um crente próspero financeiramente, o que você precisa? Eu preciso orar, jejuar. Não, você precisa aprender. Precisa aprender a ganhar dinheiro, aprender a administrar, aprender a investir. Mas nós não gostamos. Nós gostamos assim de orar. Eu quero orar igual, né? Quero orar, Senhor. O irmão lá recebeu 150 do líder dele, Pai. Eu podia receber uns 100 mil agora, né, Pai? Tu és Deus de 150. Amém, gente? Vamos ficar aqui. Coloca a sua mão para frente. Pai, aqui, Pai. Meu Deus, 300 mil reais aqui na minha mão. Não ia resolver toda a minha vida, mas ia dar, assim, um refrigério tão bom. Não é assim que a gente gosta? Né? Pai, não é? Estou meio gordinho, Pai, não é que eu podia orar? Eu vou orar, vou jejuar, e eu vou dormir, e vou acordar com 7 quilos a menos. Senhor, né? O pessoal já começa a dar glória a Deus, o pessoal dá reteté, o pessoal começa a orar em línguas, porque nós, querido, fomos ensinados dessa maneira. Agora, obter conhecimento, é passar pelo processo, e a gente não gosta do processo. Já foi revelado que você pode ter 7 quilos a menos. Já foi revelado que você pode ter 20 quilos a menos. Tem jeito. Tem disciplina. Tem processo. Já foi revelado que você pode ter mais dinheiro do que você tem. Já foi revelado, tudo isso já foi. A questão emocional já foi revelado. Falta de perdão, angústia, conflito, né? Aí pesa a alma. Aí você acha que está com depressão, mas é porque você está com conflito, tua alma está triste, tua alma está angustiada, e aí você vai para remédio, e aí você está entendendo? De repente você abriu, você leu um livro, você leu a palavra, veio fazer campanha, ouviu a palavra, e você abriu, e quando você abriu, você buscou, e quando você buscou, você passa pelo processo do conhecimento, e o conhecimento é a chave daquilo que já foi revelado, que Deus já liberou a promessa, e você toma posse em nome de Jesus. Você está entendendo? Amém ou não amém? Você está entendendo? Você está entendendo? Então, presta atenção. Já foi revelado. Vou dar só um exemplo para você. Quando Deus tira o povo do Egito, Deus traz uma promessa. O que Deus fala? Vou tirar vocês do Egito, debaixo da mão de Faraó, e vou levar vocês para a terra que mana leite e mel. Não foi essa a promessa?
Faço a pergunta, quando Deus deu a promessa, a terra já existia? Sim ou não? Já? Presta atenção, quando Deus faz uma promessa é porque aquilo já existe. Só precisa ser revelado para você. Já existe. Agora, presta atenção nisso que eu vou falar. Eu tenho que falar com bastante calma para você entender. Porque Deus não está preocupado com o resultado. Deus não está preocupado com o fruto. Nós estamos de olho no fruto. A gente fica preocupado com o resultado. A gente faz campanha pelo resultado. Não está errado isso. Mas é isso que eu quero te mostrar. O ser humano se preocupa com o fruto. Por que Deus não se preocupa com o fruto? Porque tudo que Deus promete, Ele cumpre. Então, se Deus prometeu, Deus não fica assim, eu prometi, será que eu vou conseguir? Eu prometi, será que eu vou conseguir dar? Eu prometi, será que eu tenho poder para fazer? Deus não fica assim, Deus não se estressa. Quando Deus promete, é porque já foi liberado. Já foi liberado. Agora, o que acontece conosco? A gente fica pensando lá no fruto. Deus não está preocupado com o fruto. Deus está preocupado com você que está aqui e você entre o fruto tem uma coisa chamada jornada. Deus está muito mais preocupado com a jornada do que com o fruto, do que com a chegada. Por quê? Porque a chegada, o fruto, depende de Deus, mas a jornada depende de você. Olha o texto de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, para entender esse conceito. Vamos lá, Romanos capítulo 12. Texto bem conhecido, vou ler na versão da minha Bíblia, que é NAA. Olha lá. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional, não é culto místico, é culto que é inteligente, que pensa, que entende, que compreende, não é? Culto racional de vocês. Agora olha o verso 2, presta atenção. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os... Quem deixa? Quem tem que deixar? Quem tem que abrir? Quem tem que permitir? Deus. Deixem Deus, olha o que diz aqui, deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos podem dizer amém? Você viu? Deus tem uma vontade, a vontade dele é o final, a vontade dele é a promessa, a vontade dele está aqui, é o final. E que Deus está dizendo? Ei, para você chegar no final, deixa Deus transformar você. Abra teu coração, permita Deus entrar na tua alma, permita Deus corrigir, permita Deus interferir na sua jornada, porque aí Deus vai transformar você, e você transformado vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por que Deus faz isso, querido? Uma frase que eu sempre falo, vocês vão lembrar. Porque bênção sem transformação pode se tornar maldição. Preste atenção. Por isso que Deus se preocupa com a transformação mais do que a bênção. Uma pessoa que pede dinheiro, riqueza, e não está transformado, a bênção pode se transformar em maldição. Ele transforma o dinheiro em idolatria. O dinheiro é o ídolo dele. Para de dar dízimo, se torna uma pessoa fechada, só pensa em dinheiro, torna-se uma pessoa avarenta. Pessoa avarenta, tem dinheiro e dá o pior para a sua família, em vez de dar o melhor, não usufrui daquilo, tem medo de perder. Isso é bênção, gente? Isso é alegria? Você conhece gente assim? Muita gente, não é? Por quê? Porque não foi transformado. A pessoa que foi transformada, ela é generosa, ela sabe que Deus deu, ela zela, ela é uma boa mordomo daquilo, ela não queima dinheiro, mas ela é generosa, ela é fiel, e aí a bênção não se transformou em maldição. A bênção continuou sendo bênção e vai multiplicar na mão dessa pessoa transformada. Outra coisa, por exemplo, tem gente que vem
Ah, eu quero tanto, 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 tanto uma pessoa para casa, eu me sinto sozinho, não é? Eu quero tanto, e aí eu vou fazer aqui a campanha e coloca varão, a varoa, não é? Coloca as características, 1,85 m, loiro, olho azul, eu quero um loiro queimado do sol, músculos tonificados, quero uma moça bonita, cabelo comprido, né? E ora. E aí, quem pede, recebe. Muitas vezes Deus fala assim, eu não poderia dar, mas está pedindo. E aí a pessoa encontra, acha, só que ela não foi transformada. E aí aquela bênção, que era para ser bênção, se transforma em maldição. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Deus, eu preciso tanto de um emprego, que eu terminar só nisso aqui, tá? Nesse exemplo. Tanto. E aí a pessoa consegue um emprego, meu Deus, Deus respondeu a minha oração, a minha campanha sobe, dá testemunho, glória a Deus. Daqui a pouco a pessoa para de vir na igreja. Daqui a pouco você já não vê a pessoa na igreja, você pergunta, fulano, por que você não está vindo? Aí sabe como que é, né? Estou sem tempo, estou correndo, meu trabalho está exigindo, logo vou pegar uma promoção, e aí meu chefe falou, você pode ir? Não, então não posso vir no culto e tal. Quando estão entendendo? Você está entendendo porque que Deus se preocupa com a transformação enquanto você está no caminho da bênção? Por isso você precisa ficar muito, entender isso, querido. Por que isso vai abençoar a sua vida? Porque você vai entender que se você ainda não recebeu, preste atenção, Deus está dizendo que você não está preparado ainda, eu vou transformar você, tem coisas em você que precisa mudar, para que quando essa bênção chegar, essa bênção seja tão maravilhosa, que ela não somente vai ser uma bênção na sua vida, vai ser na sua vida, e vai ser na vida de outras pessoas, em nome de Jesus, amém? Presta atenção, ah Deus, quero tanto um trabalho, e aí você passa pelo processo, né? Você passa pelo deserto, Deus transforma teu coração e o emprego vem, a empresa vem, e sabe o que acontece? Se mantém fiel, se mantém no Senhor, Deus me deu, não, quero continuar firme com Deus, sabe o que vai acontecer? Seu testemunho, aquilo que você vai glorificar a Deus, vai abençoar outras pessoas, ah Deus, Senhor, eu quero tanto, uma pessoa, eu quero namorar, não vai casar, e você ora, e Deus transforma teu coração em primeiro lugar está no altar, teu coração em primeiro lugar é de Deus, teu coração em primeiro lugar está buscando o reino de Deus, sabe o que acontece, querido? Aquela promessa, Deus já tinha preparado, Deus já preparou, quando Ele prometeu, já estava pronto, só chegou a hora, entrou, você viu, essa pessoa deu certo, e aí sabe o que acontece? Você fala para a pessoa, tudo bem, eu namoro com você, eu gosto de você está aqui, eu estava orando por você, só que tem uma coisa, eu gosto mais de Jesus do que de você, eu amo mais a Jesus do que a você, eu sou mais apaixonado por Jesus do que você, e sabe o que o outro vai falar, ou outra do outro lado? Eu falo assim, era justamente isso que eu estava esperando uma pessoa, aleluia, e aí os dois vão casar no propósito, e vão abençoar outras vidas, e vão abençoar outros para que casem da mesma maneira, e abençoar os namorados, e abençoar os noivos, e Deus vai usar, quando estão entendendo o que eu estou falando, a bênção sem transformação pode se voltar e se tornar uma maldição, mas a bênção com transformação se transforma em multiplicação. Deus não é Deus de adição, Deus é Deus de multiplicação. Quantos estão entendendo? Fala a pessoa que está do seu lado, você pegou o anjo? Você entendeu? Você pegou o anjo, você entendeu? Fala comigo. O que é encoberto é de Deus, mas o que é revelado é meu. O que você precisa? Fala comigo, conhecimento. Conhecimento é processo é deserto. Processo é deserto. O deserto é a melhor maneira, não de Deus conhecer seu coração, mas você conhecer seu coração. A Bíblia diz que Deus permitiu o povo ir para o deserto para que o povo conhecesse o seu coração. Quantos estão entendendo? Amém? Que Deus maravilhoso é esse, não é? Anote 3 coisas que você precisa nesse processo, rapidinho.
Número 1, o que você precisa nesse processo? Eu não vou poder abrir os textos, tá? Tudo está no livro, adquira o livro, vai abençoar a sua vida demais. Número 1, no processo, o Senhor revelou, tem uma promessa, está revelado, e agora eu começo a minha jornada, conhecimento para que abra as portas, para que eu entre nesses novos territórios. Presta atenção, número 1, não se contente com a bênção pela metade. Não se contente com a bênção pela metade. Deus não é Deus de abençoar pela metade. Se Deus prometeu, a bênção será completa. 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 Oh, meu Deus do céu. Deixa eu dar um outro testemunho rapidinho para vocês. Pedro chegou lá em casa, Pedro, meu filho, pastor Pedro. Chegou em casa e falou: encontrei a mulher que eu casaria. Eu falei: sério, meu filho? Sério. Encontrei a mulher que eu casaria. Eu falei: por que você casaria com ela? É bonita. Bichinho safado, né? É bonita. Pai, ela é assim, good vibes. Ela é alegre, ela tem umas piadas muito inteligentes. E foi colocando todas as características. Eu falei: é mesmo, filho? Eu só ouvindo. Aí a pergunta do pai. Pai e bispo, né? E ela é crente? Não é. Então você já sabe, né, meu filho? Não se contente com a bênção pela metade. Eu falei: você acredita no poder da oração? Acredito. Então ora. Se ela for a tua esposa, fica tranquilo. Deus vai fazer. O que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele colocou uma lista de pessoas que ele ia evangelizar, de células que abriu, e falou o seguinte: eu vou fazer uma oração só, Deus sabe meu coração, eu vou cuidar das coisas dele. E sabe o que aconteceu? Não é que ela converteu? Não só converteu, ela converteu e ela hoje é pastora. Converteu e é pastora. Amém, Júnior? Está lá o tio da Vicky, não é? Está lá o tio da Vicky. Converteu de coração inteiro. Ou seja, não se contentou, podia se contentar. Tá bom assim, né? Quem sabe uma hora, não se contente. Deus é Deus que vai te dar por inteiro. A promessa é inteira. Amém ou não amém? Não se contente com a metade. O pai de Abraão, não foi Abraão que recebeu a promessa de ir para a terra prometida, foi o pai de Abraão, Terá. Mas Terá chegou no meio do caminho e parou, se acampou no meio do caminho. E a Bíblia diz que ali ele morreu. Depois você vê Gênesis capítulo 11, antes de chegar a palavra em capítulo 12 para Abraão. Ou seja, Terá acampou na metade do caminho. Não se contente com a bênção pela metade. Segunda coisa, tenha paciência, diga misericórdia. Fala assim: eu peço força, eu peço unção, eu peço para orar em línguas, eu peço trovão, eu peço fogo, mas paciência, bispo, é difícil, né? Sim ou não? Paciência não, eu quero para ontem, eu preciso, tenha paciência. Quando Deus promete um filho a Abraão, Abraão tinha 75 anos, quando Abraão tem Isaque, né? Sara tem Isaque, Sara tinha 99 e Abraão tinha 100 anos, 25 anos orando. Será que nós teríamos essa paciência? Pensa comigo. Será que nós teríamos essa paciência? 25 anos orando pela mesma promessa. Será que nós teríamos essa mesma paciência? Deus honrou a fé e a paciência de Abraão. E não só deu um filho, deu Isaque, um dos patriarcas de Israel. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aleluia. Amém? E a terceira coisa para a gente fechar. Bispo, e o que eu devo fazer? Estou no deserto, estou no processo, buscar o conhecimento. Meu Deus, estou passando pela universidade de Deus, estou passando pelo deserto. Anote, no deserto, não perca a sua visão de Deus. Deserto é difícil, deserto é longo para nós. Quando a gente vê na vida de Jó,
Foram 8 meses, de 8 para 9 meses, mas quando você olha aquilo foi uma eternidade, sim ou não? Quando você passa por um problema, parece que é uma eternidade, passou 1 mês, 2 meses, às vezes um problema é um final de semana somente, e parece uma eternidade. Meu Deus, e agora, Deus? Presta atenção, se você olhar para as circunstâncias, você vai se desviar de Deus. A Bíblia diz: coloca seus olhos firmemente no autor e consumador da nossa fé. Não perca o seu olhar de Jesus, não perca o seu olhar do seu Pai celestial, não perca de vista aquele que deu a promessa, porque na hora do deserto, se você começar a olhar as circunstâncias, você vai tropeçar, você vai desviar. Abra sua Bíblia, olha que texto maravilhoso, no livro de 2 Crônicas, versículo 20. A vida de Josafá, olha que coisa linda. 20, versículo 1. Depois disto, os filhos, 2 Crônicas 20, verso 1. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos seus meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Azazon Tamar, que é em Gede, ou em Gede. Verso 3, presta atenção aqui, olha o verso 3, que coisa linda. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Ter medo não é problema. Ter medo não é, nós somos humanos. Eu tenho uma grande fé, sou bispo, sou pastor, sou evangelista. Não, querido, ter medo não é problema. O problema é o que você faz com medo. Josafá teve medo, mas ele decidiu buscar o Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos podem dizer amém? E olha só, ele foi buscar o Senhor e ele faz uma oração. E olha no versículo 11: eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. Está orando a Deus. Verso 12: ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Oh, aleluia, levanta as suas mãos, fala: Senhor, está difícil, é muito desafiador, as tribulações são grandes, os desafios são grandes, mas os meus olhos estão postos em Ti. Em Ti. Olha só, olha a continuação da oração, verso 13: todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Mataías, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse, querido, quando tem oração, quando tem clamor, o Espírito de Deus trabalha. Ele clamou, ele orou, e o Espírito de Deus se moveu. E aí ele usa um sacerdote, e olha só o que ele diz: escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém e rei de Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Verso 17: neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação
que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo e nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos podem dizer aleluia? Gente, para a gente fechar aqui, um homem que vê uma multidão vindo contra ele, clama a Deus, tem medo e busca o Senhor. E quando ele busca, ele ora e diz: Senhor, nós somos fracos, nós somos menores do que essa multidão. Essa multidão vem para nos tirar da tua promessa, da tua propriedade. O Senhor nos colocou nessa terra. E aí quando ele clama, jejua, ora, vamos trocar aqui, faz campanha, vem nas terças-feiras, vai para a célula, vai para o Revisão de Vida, busca a Deus, vai para o Instituto de Vencedores, ele está buscando ao Senhor, e ele buscando ao Senhor, o Espírito de Deus se move, usa um homem para falar, usa um sacerdote para falar, e ele diz: não se assustem, não se espantem, essa batalha não é de vocês, mas é do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você, quando você busca os seus sonhos, sem orar ao Senhor, sem saber se é do Senhor, essa batalha é tua. Mas quando você ora: Senhor, quero fazer a tua vontade. E aí, querido, Deus vai colocando no teu coração, Deus vai trazendo as promessas que estão na palavra dele, e aí você começa a buscar aquilo que é de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, se o diabo se levantar, fica tranquilo, a batalha não é sua, mas a batalha é de Deus. A batalha é de Deus. E olha só o que o Senhor diz: não temam e não se assustem, tomem posição, não fujam, não se estremeçam, não saia da igreja, não saia da célula, não abandone o IV, não deixe de fazer a campanha, fique na posição que Deus te colocou. Essa é a posição que Deus te colocou. A bênção só não vem se você sair da posição. Permaneça na posição. Está doendo? Permaneça. Não chegou a resposta? Permaneça. Você viu o irmão ser abençoado antes que você? É igual ao restaurante, né? Quem que fica chateado quando você chega no restaurante, e aí na outra mesa chega outro, e aí o outro recebe antes que você o pedido? O que você faz? A primeira coisa que você faz é falar com o garçom: esses chegaram antes aí, chegaram depois que eu. Não é assim que você vai? Fica nervoso, não é? Quase que perde a fome, né? Fica tranquilo, Deus é justo, Deus é justo, a batalha não é tua, a promessa é de Deus, a batalha é de Deus. Continua na posição, e o que o Senhor disse? Amanhã mesmo, vocês virão a vitória, porque Deus é com vocês, porque Deus é com vocês. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé nesse momento. Ah, Senhor, aleluia. Não se contente com a bênção pela metade. Não fique na metade do caminho, na metade da bênção, na metade da alegria, na metade da felicidade, na metade da unção, na metade do chamado. Não fique. Deus é Deus do inteiro. Deus não é Deus pela metade. Deus é Deus da plenitude. Segunda coisa, tenha paciência. O tempo não é teu, o tempo é de Deus. A promessa que Deus faz é tua. Aquilo que Ele revela é teu e dos teus filhos, mas o tempo é de Deus. E o tempo, querido, é porque Deus está trabalhando com você, Deus está transformando você, Deus está curando a sua alma, Deus está preparando você para que a bênção chegue e ela se concretize como bênção, multiplique como bênção, em nome de Jesus. E a última coisa, tenha seus olhos em Deus, não tire seus olhos do Senhor. Para de olhar para o irmão, para de olhar para essa circunstância, para de olhar para fulano, para ciclano, não é? Nosso irmão querido, pegando o testemunho dele, tanta gente fala de pastor, de líder, de obreiro, de igreja. Para com isso, querido, para com isso. Fica com teus olhos em Deus, fica com teus olhos firmes, não é? Tira toda incredulidade, tira tudo que é negativo, limpa teu coração e deixa Deus transformar a sua vida, deixa Deus te preparar. Se o inimigo se levantar, a batalha não é sua, a batalha é de Deus. Levanta as suas mãos, fecha seus olhos, vai adorando a Deus, vai adorando a Deus.
O Espírito Santo falou contigo, vai adorando a Deus, vai glorificando a Ele, vai glorificando esse Deus maravilhoso. Exalta a Deus, abra seus lábios e vai exaltando. Exalta o Deus que trabalha por nós, que cuida, que transforma. Esse Deus que ouve a nossa oração, que ouve o nosso clamor. Levanta seus lábios e vai adorando, vai adorando, vai adorando. A bênção não chegou, mas a bênção vai chegar. Se Ele revelou, é porque é para você e para os teus filhos. Enquanto você adora, Deus vai te fortalecendo. Enquanto você adora, Deus vai te ungindo. Deus vai te ungindo. Não desista, não desista. Toma posição, fica firme onde Deus te plantou. Fica firme e toma posição. Não desista. Te adoramos, Senhor, te exaltamos, ó Pai, te glorificamos, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és santo. Queridos, eu sinto a pessoas que têm passado por um deserto. Hoje você está entendendo. Deus está transformando a sua vida. Deus está entrando na sua história. Deus quer curar, antes de você ser abençoado, Deus quer curar suas emoções, Deus quer libertar a sua vida, Deus quer te preparar para as grandes coisas que o Senhor tem. Não questione a Deus, adore a Ele. Ele cuida de você, Ele sabe a hora, Ele sabe o momento. Para você parece uma eternidade, querido, mas o tempo é Deus